Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 15 de agosto de 2025. Porque anúncio de Dalai Lama sobre seu sucessor como líder do budismo tibetano é um desafio à China, parte 3. O líder espiritual tibetano, Dalai Lama, que completou 90 anos no domingo, 6/7, confirmou que terá um sucessor após sua morte. Ele acrescentou que somente o Gaden Phodrang Trust Fundação que ele criou tem autoridade para reconhecer sua futura reencarnação. O 14º Dalai Lama fez o tão esperado anúncio em Dharamsala, no norte da Índia, onde vive exilado do domínio chinês. A declaração foi feita após temores de que a China poderia tentar impor seu próprio candidato. Em resposta, Pequim disse que a reencarnação do Dalai Lama deve ser encontrada dentro da China com a aprovação do governo central. A China comunista anexou o Tibete em 1951, e considera o Dalai Lama um separatista. Quem é o Dalai Lama? Acredita-se que o Dalai Lama seja uma manifestação do santo padroeiro do Tibete, conhecido como Avalokitesvara ou Shenrezig. Assim como os hindus e jainistas, os budistas acreditam que todos vão reencarnar após a morte. Na tradição tibetana, as pessoas com maior realização espiritual poderiam decidir quando e onde vão reencarnar. O atual Dalai Lama nasceu em 6 de julho de 1935 em uma família pobre de agricultores no nordeste do Tibete. Aos 2 anos, ele foi reconhecido como a reencarnação do 13º Dalai Lama. Os tibetanos acreditam que a mesma alma do Dalai Lama reencarna repetidas vezes, explica Thupten Jinpa. Jinpa é um ex-monge que alcançou a mais alta qualificação teológica no budismo tibetano e tem sido o tradutor oficial do Dalai Lama desde 1985. Ele afirma que, de acordo com as crenças tradicionais, todos os Dalai Lamas são a continuidade de uma única pessoa, mas o titular não parece levar isso ao pé da letra. Ouvi Sua Santidade dizer em algumas ocasiões que não acredita necessariamente que todos os 14 sejam a mesma pessoa, conta Jinpa BBC. Mas todos dentro dessa linhagem vão ter uma conexão especial com a linhagem dos Dalai Lamas. O budismo tem mais de 2,5 mil anos, mas a instituição do Dalai Lama é mais recente. Embora o primeiro Dalai Lama tenha sido retrospectivamente reconhecido em uma pessoa chamada Gedun Drupa, nascida em 1391, a ideia da reencarnação de um mestre budista que herda a propriedade e os discípulos do seu antecessor é mais antiga do que isso, diz Martin Amius, diretor do Centro Escocês de Pesquisa do Himalaia da Universidade de Aberdeen, na Escócia. Isso remonta a pelo menos 300 anos antes, acrescenta. Gabriel Delany em seu livro A Reencarnação afirma, a doutrina das vidas sucessivas ou reencarnação é também chamada palingenesia, de duas palavras gregas palin, de novo, gênesis, nascimento. O que há de muito notável é que, desde os alvores da civilização, ela foi formulada na Índia, com uma precisão que o estado intelectual dessa época longínqua não fazia pressagiar. Com efeito, desde a mais alta antiguidade, os povos da Ásia e da Grécia acreditavam na imortalidade da alma, e mais ainda, muitos procuravam saber se essa alma fora criada no momento do nascimento ou se existia antes. Lembrarei, ligeiramente, as opiniões dos autores que estudaram a questão. A Índia é muito provavelmente o berço intelectual da humanidade e é interessante que se encontrem nos Vedas e no Bhagavad Gita passagens como a que se segue: a alma não nasce nem morre nunca, ela não nasceu outrora nem deve renascer, sem nascimento, sem fim, eterna, antiga, não morre quando se mata o corpo. Como poderia aquele que a sabe impecável, eterna, sem nascimento e sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos corpos.
Eu tive muitos nascimentos e também tu, Arjuna, eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Aqui se afirmam, na doutrina védica, a eternidade da alma e sua evolução progressiva pelas reencarnações múltiplas, as quais têm por objeto a destruição de todo o desejo e de todo pensamento de recompensa pessoal. Com efeito, prossegue ainda o instrutor, é sempre a voz celeste que fala, chegadas até a mim essas grandes almas que atingiram a perfeição suprema, não entram mais nessa vida perecível, morada dos males. Os mundos voltarão a Brahma, ó Arjuna, mas aquele que me atingiu não deve mais renascer. Na Gália onde Allan Kardec reencarnou os gauleses, nossos antepassados, praticavam a religião dos druidas, acreditavam na unidade de Deus e nas vidas sucessivas. De César uma crença que eles procuram sempre estabelecer é a de que as almas não perecem e que, depois da morte, passam de um corpo para outro. Amie Marcelin relata que, em conformidade com a opinião de Pitágoras, eles afirmavam que as almas são imortais e que devem animar outros corpos. Assim, quando queimavam seus mortos, lançavam na fogueira cartas que dirigiam aos parentes ou amigos dos defuntos, como se estes as devessem receber e ler. Os druidas ensinavam que há 3 ciclos. O de Selgant, que só pertence a Deus. 2 o de Gwynfid, ou morada da felicidade, e 3 o de Abred, ou ciclo das viagens, ao qual pertenciam nossa Terra e os outros planetas. A Terra era um lugar de passagem para mundos superiores. A ideia de preexistência, e não de metempsicose, é nitidamente formulada pelo bardo Taliesin, quando diz: fui víbora no lago, cobra mosqueada na montanha, fui estrela, fui sacerdote. Desde que fui pastor, escoou-se muito tempo, dormi em 100 mundos, agitei-me em 100 círculos. Esta foi a crônica do amanhecer de 15 de agosto de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.